Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fans, your seatbelts, girls and others, the process is take off. Ah, tinha que mudar a música agora. Então é Natal. Natal não, tipo, já passou o Natal, agora é, né? Ah, foi-se embora 2020. 2020. Foi-se embora o 2020, o Brunão. É, moleque, foi embora tudo aí agora. Aí tinha que cantar com a música da Globo, que era hoje é um novo dia de um novo tempo que começou todos os nossos sonhos. Vai, verão, a versão funk, todo outro já começou. Hoje a festa sua, hoje. Eita, moleque, você aí que já viu o especial do Roberto Carlos, a retrospectiva com o Pedro Bial, as lives da Band, o programa o Cidade Alerta Especial com José Luiz da Atena, o especial da Record, que é um culto na Igreja Universal de domingo à noite, e o que mais? E assistiu o São Paulo ganhando do Grêmio ali nas semifinais da Copa do Brasil, me arriscando mais uma vez, ano passado deu certo. Você já tá ligado que o Piloto Central está no seu especial de Ano Novo! Feliz Ano Novo! Hoje é noite de véspera, lançando episódio, trabalhando na noite de véspera. Minha mãe tá ali fazendo perufa, filho, vem comer logo! Tá, vai estourar os fogos e a gente aqui porque a gente tem compromisso com o trabalho. Todos tá ligado que é assim, não é? Não é, Vitor? Não é, Bruno? Aqui é sempre, não pode parar o trabalho. Eu tô aqui em Istambul, aqui, né, nesse resort maravilhoso. E Istambul, belo lugar pra citar. O cara tá em Alepo, ele queria escolher lugar, escolheu legal. Você tem algum problema? Cada um tem a sua opção de viagem aí de final de ano. A passagem tava baratinha, peguei ali um Voo desconto. clandestino, né? É um voo clandestino. Entrei de gaiato, né? Você já tomou a vacina, por sinal? Porque se você for para um lugar fora do país, já pegou a vacina aí? Que aí fora do Brasil já tá rolando vacina para toda a direita. Aqui você sabe, né, Julião? Aqui é Poupei. Poupei. É isso aí, você, Vitor. Já tomou a vacina? Tá com a cara desanimada? Cara, não tomei ainda, tomei. Ah, cara, tá desanimado, cara? Tá triste porque o 2020 foi embora? Momento de reflexão, né, velho? Novo ano. Entendi. Nova... Começou 2021, agora... Só pra avisar o pessoal, Silas, ele fez uma brincadeira com o Vitor, o pessoal que não tá assistindo no YouTube, o Vitor tava passando um fio dental assim no dente, né? E pra quem não tá vendo, só tô narrando aqui. Agora o Silas, ele tá coçando dentro do nariz, lá do fundo do dedo, ó. E tô com a mão inteira, né? Meu nariz é grande, então eu cavuco com a mão toda. Meu amigo, mais um Piloto Central. Esse é o especial de fim de ano, aquela tradição que você tá ouvindo, eu sei, no almoço de família, o episódio mais esperado do ano. O que a gente faz aqui? A gente lista as notícias do ano, do Piloto Central, mês a mês, e elege uma notícia por mês a mais importante. Mas antes disso, eu quero deixar os meus abraços especiais a todos os nossos ouvintes, e que desejamos ali a vocês, olha que eu vou ser bem bonito agora, porque eu tô realmente tocado, porque foi um ano difícil, convenhamos, foi um ano muito difícil, só deu pra curtir o carnaval, não deu nem pra curtir o dia das crianças, não pulei uma bolinha uma piscina de bolinha, não fiz nada de legal esse ano, fiquei tanto tempo, o ano todo trancafiado dentro de casa, só agora que eu tô com a esperança de vir uma vacina, então eu queria dizer isso, que você tenha um excelente 2021 aí, você e sua família, e um beijo, um abraço pra todo ouvinte. Querem falar alguma coisa pra começar o ano bem, Vitor e Bruno? Hashtag paz. Moleque. E você, Vitor? Hashtag paz. Com S. Nada a dizer. Somente agradecer aí a companhia de todos. E é isso. Que legal. Que bonito isso, cara. Que bonito isso. Meu amigo, vamos lá então. Antes de mais nada, acesse nossas redes sociais. No Twitter @Piloto Central, tanto quanto no Facebook, é o mesmo nick. No Instagram @Piloto_Central. O nosso site é www.pilotocentral.com.br. Estamos no Deezer e no Spotify para nos ouvir aqui no áudiozinho, como você está ouvindo agora, com a sua família aí. Eu sei que vocês estão comendo agora. Letícia pegou o peru, pegou a coxa e tá todo mundo querendo a asa. Olha a coxa, a asa. É uma briga, eu sei que tá aí. Joana! Por isso que o pessoal fala que o capitalismo não resolve problemas. Esse problema aí do Natal, de quem quer coxa, quem não quer, o capitalismo permitiu que a gente tenha agora frangos com 5 coxas
e 8 asas. Moleque, agora. Frango que pesa o peso de um boi. Dá pra 6 famílias. Exatamente. Ele tem tanta coisa dentro. Ah, meu amigo, marombadão o frango fisiculturista. Frango estronda. Estamos também, esse episódio tá aqui no... Você tá vendo a luzinha ali de ano novo, ali no fundo? Ai, que lindeza, meu Deus, é ano novo. Mas estamos também no YouTube! YouTube, já estamos lá. Acendi a luz aqui pra ficar tudo mais bonito. Então vamos embora, podemos ir? Quer mandar algum beijo, um abraço? Já mandamos um beijo, abraço, fim de ano especial, um beijo pra todo mundo que nos acompanha esse ano. Ano que vem tem mais Piloto Central pro seu terceiro ano aí de vida e a gente começa. Beleza? Lembram das regras? A gente faz uma votação inicial, se empatar tem segundo turno com as mais votadas. Beleza? Segredo no olho, né? Segredo no olho. Dedo no olho, vamos brigar aqui. Em janeiro, tivemos o quê? A treta Estados Unidos versus Irã, não sei se vocês lembram disso, é aquela treta da morte do como que é o nome do general iraniano? Salemi. Qasem Soleimani, lá, isso, Qasem Soleimani. Então esse é o primeiro acontecimento, que rolou uma tensão ali, se ia ter uma treta dos Estados Unidos ou não. A segunda era as queimadas na Austrália, lembra, não sei se vocês viram, teve mais a morte de 1 milhão, era 1 milhão, 1 bilhão, 1 bilhão de animais, né, a gente até ficou assustado com o número disso. Teve a censura naquele vídeo do Porta dos Fundos, que a gente vai repetir quase a mesma coisa esse ano. A gente já tá preparando o próximo episódio. Já tá aqui. Do ano que vem já tem essa notícia. Tem o Príncipe Harry abandonou os direitos reais, hein? Que agora tá uma vida difícil, o Príncipe Harry, agora sofrendo. O ano mostrou o quanto ele sofreu com a pandemia, né? Teve a aprovação do Brexit, teve a questão do juiz de garantia, o Oscar, que premiou o filme coreano, né? Como que é o nome daquele filme coreano, caramba? Parasita. Teve o discurso nazista do ex-secretário da Cultura, não sei se vocês lembram daquele discurso, meu Deus. A abstinência, lembra a ideia da abstinência para adolescentes, para Damares, lembra? Que era a campanha de abstinência na adolescência. Teve o BBB 20, a gente discutiu sobre o BBB 20. Teve o Glenn versus Augusto Nunes, né? Aquele jogo de um Mortal Kombat ali, um Fatality, do Glenn Greenwald contra o Augusto Nunes na Jovem Pan. Teve a Covid na China, era uma notícia ainda que estava lá na China em janeiro. Teve as chuvas em BH, não sei se vocês lembram que devastaram o BH. Teve o problemas do SISU e teve problemas do SISU, aquele problema de financiamento para universidades, e teve a morte do Kobe Bryant. E aí, o voto de vocês? Olha, eu já vou ser direto aqui, que eu acho que a notícia do mês é a notícia que foi uma profetização para o ano, que é a notícia da abstinência dos adolescentes. Eu acho que ela não estava dizendo que é melhor que seja assim, ela estava profetizando. Os adolescentes esse ano não vão coisar. Não vão transar. E aí aconteceu que ela já estava com a mentalidade de profeta, porque ela é mestra em Jesus, né? Em Deus. É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Ela não é que ela manja da ciência atual, ela manja do que vai acontecer ali, ó. Sabe? Das 7 pragas. Ok, então, beleza. Esse ano, pouquíssimos adolescentes transaram ficando em casa. Assim. Eu acho que o direito dos reais do Príncipe Harry ser abandonado é muito maior do que isso. E ninguém me controvém quanto a isso. Eu acho que é isso, porque olha que tristeza, uma pessoa tão importante para a humanidade sofrer com abdicar de direitos reais da realeza é um sofrimento que chocou o mundo, os tabloides ficou chocado. Eu acho que a gente não tá falando de uma que é talvez porque ela já esteja acima de todas, que é o BBB 20, o início, conhecer os brothers. Claro, Mas eu não sei se tá todo mundo preparado para essa discussão, entendeu? Acho que vocês estão preparados ainda. Ai, meu Deus. Eu acho que eu concordo com o Victor, viu, Silas? Que é o... Não, falando sério, caramba, eu acho que as queimadas da Austrália foi o que mais chocou, assim, no mês de janeiro, cara. Olhando aqui, Covid, chuvas em BH, eu acho que globalmente tem a aprovação do Brexit também. Tem esse rolê que eu acho que impactou. Mas eu acho que a da Austrália impactou muito. E a morte do cara também lá deu uma tensão, né, de guerra, né? A morte eu acho que essa daí foi o que me deixou mais tenso, porque teve uma questão que o Irã, ele levantou uma bandeira lá de guerra
Uma bandeira né? que significava vingança. Essa bandeira não tinha sido... A última vez que essa bandeira foi levantada foi na Idade Média. E se teve uma vez que deu merda foi quando essa bandeira foi levantada. Cara, olha a Covid. Quando os caras levantou de novo, eu falei, meu, os caras tá com sangue no olho, é assim, ou morre todo mundo. Essa me deixou também um pouco assustado, assim. Eu não sei se eu fico entre queimadas, só pra deixar o Vitor decidir. Vai, eu vou ficar com as queimadas na Austrália. E você ficou com EUA versus Irã. Vai, Vitor, você decide. Eu voto em outra, tá ligado? Eu acho que é essas duas, né? Mas a do Soleimani, ela foi ligeira, né? Foi aquela tensão, mas meio que dissipou rápido, teoricamente. Foi uma semaninha ali de BO. As queimadas acho que foram mais mais duradouras. Então temos uma vencedora. Janeiro ficou com as queimadas da Austrália. Janeirão. A notícia do mês de janeiro foi as queimadas da Austrália. Vitor, Bruno, você quer fazer uma tréplica? Aceita a sua derrota passivamente ou vai querer criar um caso aqui e fazer aqui uma eleição à lá brasileira? Vou economizar minhas polêmicas mais para frente. Tá bom, vamos lá. Fevereiro a gente teve ali Covid-19, a gente voltou a falar, porque começou a ficar um pouco mais forte na Europa, principalmente. Teve a questão do impeachment. Ih, mano, olha lá, o cara já virou um ano novo, ele tá recebendo a ligação. Fala que você liga já, os fogos estouram aqui. Feliz ano novo! Você viu como eu faço igualzinho o barulho? O cara babou a tela inteira. Câmera. Vamos lá. Teve o impeachment do Trump. Lembra aquele rolê de ter o impeachment do Trump? Até teve uma votação na Câmara Americana. Teve a retirada da sociedade civil do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Teve o caso Amber Heard e Johnny Depp, que teve uma reviravolta. Não sei se você lembra que o Johnny Depp estava sendo acusado, mas descobriram áudios que ela também judiava dele. Teve a questão... Judiava, vai, para falar assim. Teve o relatório que constatou a diminuição dos homicídios no Brasil. Teve essa aqui, é boa, hein? O Paulo Guedes e as empregadas da Disney. Lembra, não? O Paulo Guedão falando das empregadas da Disney. Teve o processo contra o Matteo Salvini. Lembra que a Itália votou, né? Foi votado e foi definido que ele poderia ser processado por ter impedido navios de imigrantes de entrar no país. Ele foi processado por sequestro. Por sinal, o processo está rolando até hoje. Já foi para pro segundo passo ali, né? Teve a questão do menos 20 graus na Antártica, não sei se vocês lembram disso, que foi a maior temperatura já constatada na história na Antártica, que era menos 20 graus. Eu sei que parece surreal, mas nunca ficou menos 20 graus lá, sempre é mais que menos 20 graus. Menos 20 dá daqui, sempre velho. Menos, então, sempre é menos que 20 graus. Que menos 20 graus, né? 20 graus é menos, algum menos aí foi. Mas era sempre acima disso lá, né? Menos 21, menos 22. Pela primeira vez na história bateu menos 20. Na história não, pela primeira vez registrada, né, na história. Teve o Cid Gomes, o nosso querido herói, a prova de bala, né? E a greve dos militares do Ceará. Teve a legalização da eutanásia em Portugal, não sei se vocês lembram. Teve uma campanha aqui no futebol brasileiro com a camisa 24, uma campanha contra a homofobia. Teve as prévias das eleições americanas, tanto no Partido Democrata e no Partido Republicano. Teve a Covid no Brasil, o primeiro caso foi em fevereiro, no dia 26 de fevereiro. E teve as polêmicas do carnaval. Lembra que colocaram Jesus na avenida, Jesus sendo arrastado pelo demônio, o diabo, e os crentes estão tudo falando que foi Deus que aí se vingou e jogou a Covid logo no mês seguinte. Tô falando, mas lá na China começou 3 meses antes do carnaval, ele só antecipou, já sabendo o que ia acontecer, porque ele sabe todas as coisas. Aberta a votação, Vitor, agora você começa e o Bruno é o último a votar. A gente pode abrir a discussão aqui. Cara, a gente tá em fevereiro e a gente já percebe que o ano foi uma bosta. Eu não consigo ver uma notícia da hora aqui pra falar. Não, pra você ver como começou. Já era sabido. Os menos seria 20 graus na Antártica é relevante pra mim, cara. Vou já te influenciar aqui. Pô, mas não sei, deixa eu olhar aqui. Entendeu? As prévias, mas não foram as votações das prévias de fato, né? Em fevereiro. Não, começou ali. Começou, né? Então não é tão relevante também. E aí, Bruno? Vai, Bruno, faz aí também. Pô, vai me ajudando aí. Eu acho que não concluí ainda. A notícia do mês mesmo, porque, por exemplo, a questão da
das geleiras, a gente já houve outros meses. Mas para mim foi muito simbólico a campanha no futebol com a camiseta 24, que é um movimento que eu acho que pega, sabe? Que é um movimento que mostra, escancara uma coisa que é interessante, que é o preconceito que existe no futebol. E eu acho que isso é uma coisa desse mês mesmo. Por isso que eu acho que a notícia do mês foi essa. É porque tá naquele mês, né? Aí tem. A Covid já começa a virar uma notícia forte aí em fevereiro. Mas é em março, né? Em março que história, Cara, eu acho que foi de Salvini, sabe por quê? Eu acho que foi um debate importante esse ano, a questão dos imigrantes ilegais e tal. Talvez não foi a notícia do mês, mas eu acho que vale um destaque, pelo menos em algum mês. Não sei se em março ele vai conseguir, porque teve aquele caso daquela... Sem spoiler. Espera chegar março. Mas é como os próximos meses eu não acredito que isso vai, além de ter... Foi notícia, mas não vai ganhar, eu vou ficar com a notícia do Salvini e dos imigrantes. Caraca, e agora? Porque o Bruno tá indo com futebol, eu tá indo com Salvini, e eu iria com 20 graus na Antártica, mano. Porque eu acho que, assim, foi uma constatação muito forte do aquecimento global, né? Um discurso climático. Acho que isso é mais relevante para a humanidade. Eu sei que é mais relevante, mas isso aí a gente já fala há muito tempo. Né? Você vê os relatórios, e os relatórios já preveem que isso vai acontecer há muitos tempos. Agora, você juntar a questão do futebol com a questão da homofobia e fazer uma campanha no futebol com os próprios jogadores, incentivando os torcedores, no Brasil, eu acho que é uma coisa sensacional. Cara... Agora, se você não é contra a homofobia, aí é com você. Aí, tá bom, para não dar problema. O Bruno me convenceu. Voto no futebol, a campanha contra a homofobia. Beleza? Foi mal, Vitão. Quer fazer algum desculpa? Mano, e você é mó homofóbico, moleque. Voltou aí no Salvini. Tá bom, né? Apelou, né, mano? O cara apelou, não dá nem pra... Tá bom, vamos lá. E vai. Então, o mês de fevereiro, a notícia do mês, na nossa opinião, foi a campanha no futebol brasileiro. A campanha chama Camisa 24. Os clubes entravam ali com a camisa 24, porque o número 24 é relacionado ao viado no jogo do bicho e tem essa conotação homofóbica no futebol brasileiro, que você não pode usar 24, e foi bem legal essa campanha de fato. Vamos para março. Março, a chapa esquentou. A gente começou a fazer programa de casa, o bagulho ficou doido. Então teve as prévias no Partido Democrata, porque o Partido Republicano já estava muito definido que era o Trump, então teve a disputa do Partido Democrata. Teve o Dia Internacional da Mulher, a gente teve um episódio muito marcante com a presença das Marias, né? Não sei para quem vai ouvir aí. Teve um negócio também muito relevante, que foi a queda histórica na Bolsa de Valores, que teve 3 dias daquele... Como é o nome daquele movimento que para Circuit Break. Teve 3 dias disso, globalmente, assim, um monte de bolsa parando. Teve a Covid virando pandemia. Teve o abraço do Drauzio Varela na Suzy, lembra disso? Teve o José Padilha como o diretor da série da Marielle, e que ele foi refutado, porque houve uma pressão muito grande sobre isso. Teve, aí a gente começou a falar de pandemia, iniciativas da iniciativa privada e do Estado, isolamento social, as ações solidárias e um pronunciamento do Bolsonaro, aquele que ele fala: eu, por sinal, pelo meu histórico de atleta, não passaria incólume por isso, isso aí. Vamos lá, eu acho que esse aqui, cara, eu vou começar, tá? Depois eu passo para vocês. Eu acho que, assim, a pandemia, ela começou aqui a ficar gravão, e ela, putz, não tem como. Eu ia falar da queda da Bolsa de Valores, que foi, assim, histórico, mas virou pandemia, né, cara? E a gente nunca tinha passado por isso, uma coisa tão grande de escala global, assim, na nossa geração. Eu não tenho como de dar outro voto a não ser o estouro da Covid no Brasil e no mundo, assim. O mundo todo virou pandemia, a gente começou a ter lockdown à torta da direita. Eu não tenho como votar em outra coisa, pelo menos pra mim é isso aqui. E se vocês votarem em outra coisa é porque vocês não são a favor da vacina. Eu concordo com o Silas, eu acho que não tem como negar que foi a notícia que deixou todo mundo assustado, que a gente ficou pensando,
né, sonhando, falando em distopia e utopia. É um cenário de guerra, assim. Então a gente estava naquelas discussões com o pessoal que estava começando a guerra, meu, como será que vai ser? Será que a gente vai sobreviver? É essa tensão aí. A gente fez até um quadro, né? O mundo pós-pandemia. A gente fez um quadrinho, assim, que ficou alguns episódios. Cara, você tem a noção do quanto isso vai reverberar na história? Esse março de 2020 e vixe, cara, eu não sei os precedentes. Eu tenho várias fotos, inclusive, que eu quis registrar, eu aqui em casa, né? Que eu achei que, pô, depois eu vou mostrar pra todo mundo eu lá em casa, lutando contra a Covid-19. Eu não sei se ele tá zoando ou se ele tá falando sério. Emocionante. Eu achei. Não, é sério, cara. Imagina, registrar eu aqui nesse momento, né, lutando contra. Ai, cara, lutando contra o vírus. Imagina ele, é tipo o Bora. Já viu o filme do Bora novo? Ele batendo na parede, tá batendo o vírus. Vai, Vitor. Você já perdeu, mas vale o direito do voto aí. Não, mas não tem outro voto, né? Não tem. É algo que nunca aconteceu na sociedade moderna. A gente só tem isso em outras sociedades. Então, é a notícia do ano, da década, provavelmente do século. É uma das do século, provavelmente, né? Assim, porque vai acontecer mais coisas. Eu acho, exemplo, 11 de setembro é outra notícia. A gente pode depois fazer a notícia do século, quando chegar lá em 2009. Deixa terminar o século, né? Isso, vamos lá. Mas quer fazer uma menção honrosa? Eu falei uma menção honrosa à queda histórica na Bolsa de Valores. Isso foi o quanto o nosso sistema ele é precário, né? Esse sistema financeiro estruturado dessa forma, o quanto ele é precário, né? Quanto ele se sustenta diante de tamanho caos, né? Mas tudo isso, por isso que a notícia da pandemia é a mais importante. Tudo isso é decorrência da pandemia, né? Então, e outras aqui, né? Enfim, beleza. Tudo vai permear do ano inteiro essa birosca. Esse mês vai ser bom, hein? Então, gente, a notícia de março foi a Covid que virou pandemia. Foi ali que a OMS declarou pandemia global e tudo começou a se transformar nessa distopia que a gente vive hoje, o nosso The Walking Dead. Vamos lá, abril a gente teve o decreto dos serviços essenciais, de novo relacionado à pandemia. Teve a treta Mandetta-Bolsonaro com 3 rounds. Eu tava vendo aqui, 3 rounds, a gente falou em 3 episódios seguidos sobre Mandetta e Bolsonaro. Teve o uso da cloroquina. Teve o Bernie Sanders negando a sua candidatura, né, deixando a sua candidatura para apoiar o Joe Biden. Teve o Trump tretando com a OMS, cortando recursos da OMS. Teve uma notícia aqui, meu Deus, essa notícia aqui é a notícia do mês, certamente. A live dos artistas, né? A boom de live dos artistas na internet. Aí teve um resquício ali de saída gradual da quarentena. Olha que doideira, a gente estava falando em abril disso, que doideira. E teve o Bolsonaro numa manifestação pró-intervenção militar e teve a saída do Moro. Mano, esse mês foi o caos! O caos! Eu não fazia isso há um bom tempo. Agora eu abro com o Bruno. Vai, Bruno. Eu acho que é a saída do Moro, pelo que reverberou e pelo que vai reverberar ainda, né? A gente já virou o ano, nós estamos no meia-noite do dia 1. Sim. Mas... Feliz ano novo, mano. Amo vocês. Obrigado por esse ano aí, viu? Isso, feliz ano novo. Um abraço aí. Feliz ano novo pra vocês. Eu acho que vai reverberar isso ainda, sabe? Porque o Moro, ele participou da queda de um governo, foi o governo do PT, né? Acho que ele é o símbolo disso. E a gente vai ter mais notícias, mas ele está participando de uma oposição a esse governo. Então, eu acho que essa é a notícia uma possível segunda queda aí. Pode né? ser, né? Pode ser. Eu acho que, cara, esse mês foi muito conturbado, porque o Bolsonaro não parava de fazer merda esse mês, cara. Tem a questão da cloroquina. Não, mas isso ele sempre faz, Silas. Mas esse mês foi especial, cara. Aí a cloroquina, o Moro, o Mandetta, o Trump, o Sanders, isso aí, ó. Cara, ele brigou muito com o Mandetta, essa treta parou muito o país. Todo dia a gente ia ali ver o Mandetta rebatendo. Eu tô meio em dúvida. E teve aquela coisa dele no protesto da intervenção militar. É que tem um outro protesto que eu acho que é mais significativo, que depois vai rolar aqui na história. Mas eu ficaria... Putz, caramba, Vitor, você já tomou decisão? Cara, eu antes de dar o voto, eu queria fazer uma menção
honrosa para a saída do Bernie. Eu acho que foi muito sintomático a saída dele, do modo que foi, assim, toda a experiência dentro do partido, foi meio que uma sabotagem e tal. Então, eu queria trazer como menção honrosa, porque eu acho que seria uma virada muito importante na eleição. Mas eu acho que não dá para sair do tema Bolsonaro esse mês. Cara, eu acho que a saída do Moro é muito foda, mas eu ficaria com a treta entre o Mandetta. Porque daí começa aquela sucessão de mentira e de fake news, ciência versus de opinião. ciência. Eu acho que ali começa tudo. A gente já sabia, né, no final, mas ali fica muito escandaloso. Eu vou ficar, deixa eu tomar minha decisão. Eu vou ficar com o meu herói. O meu herói me recuperou naquele momento. A saída do Moro, porque ele era um símbolo para esse país. E eu fui para Paulista gritar: Viva Sérgio Moro! Não sei se vocês lembram do vídeo do maluco na Foi a primeira separação do núcleo Bolsonaro, né? Que os lavajatistas começaram, alguns, a demandar, né? Então tá bom. Então, a notícia do mês... Eu também faria uma menção honrosa ao Sanders por uma outra razão, além da do que o Victor trouxe, que é o fato do quanto ele também influenciou a campanha de Joe Biden. Ele saiu muito fortalecido e ele norteou algumas, inclusive algumas... ele fez o Biden, tanto a atual vice-presidenta, como que é o nome dela? Alguém lembra de cabeça? A atual vice-presidenta americana? Kamala Harris. A Kamala Harris, tanto ela quanto o Sanders foram bem importantes assim para nortear a campanha e as medidas, o plano de governo do Joe Biden. Eu acho isso bem legal, só queria dizer isso. Então, por 2-1, a saída do Moro é a notícia do mês de abril. E Bruno, fica tranquilo, vai dar tempo aqui para os meus cálculos, ainda tem tempo pra caramba, você tá bem aí. Mês de maio! Nós temos o quê? Bolsonaro, e daí? Bolsonaro aliado com o Centrão, é isso aí. O STF barra nomeação do Rampage para PF, que prato feito, por sinal. Aí tem o crescimento das mortes da Covid no Brasil. Tem aquela cena muito engraçada do Bolsonaro saindo a pé lá na Praça dos Três Poderes, indo até o STF para falar com o Toffoli, tem aquela cena. Tem a CPI das fake news, né? Porque teve uma reação do STF com Alexandre de Moraes, né? Que estourou. Teve a demissão do Nelson Tait, 15 dias depois, olha que doideira. Teve os exames para a Covid do Bozo, com aquela discussão se ele tinha feito ou não, se tinha que revelar ou não. Aí teve o Jeff Bezos trilionário, que ele virou o homem mais rico, o primeiro homem a alcançar a marca trilionária de fortuna. O adiamento do Enem. A fala do Lula, o Lula tem uma fala a respeito da Covid, eu não lembro exatamente a fala, mas é uma fala extremamente infeliz. Ele fala, ainda bem, né? Ainda bem que veio essa pandemia para mostrar algumas coisas, foi nessa linha. Companheiros e companheiras, ainda bem que veio essa pandemia para acabar com essa coisa louca que tem aqui. Coisa louca, aí o Bolsonaro já, tá vendo? Não sou só eu! E aí tem a morte do João Pedro, lembra o menino lá no Rio, que a polícia invadiu a casa com um monte de adolescentes, saiu atirando para tudo quanto é lado e assassinou o João Pedro, um menino. Tem a reunião ministerial, caraca, que mês! A reunião ministerial que só tem palavras doces do Bolsonaro a respeito de todas as coisas, e a gente descobriu que PF dentro do governo é prato feito, foi ali que descobriu isso. Tem o inquérito do STF, as fake news já foi, e tem a morte do George Floyd. Eita, prela, que mês é esse, mano? Qual a notícia do mês? Vitor, a bronca é tua, começa aí. Caralho. Mano, a maio foi tenso, hein? Não vai ser meu voto, mas mais uma menção honrosa ao Jeff Bezos, trilionário. Óbvio, né? O revolucionário falaria. Não, mas, cara, você não acha muito problemático no meio de uma pandemia global um cara ficar trilionário? Caralho, alguma coisa errada. Mas é que, na verdade, Vitor, ele faltava acho que uns 30 centavos de dólar só. Faltou uma merrequinha, daí a galera ficou em casa e começou a vender mais. Daí virou a chave ali. Ele vendeu um esquema e virou trilionário. Vai. É que começou o Pix lá nos Estados Unidos, daí começou a cair mais rápido dinheiro na conta dele. Ai, caramba. Cara, mas esse mês tá 13. Nelson Tait é sintomático. George Floyd, cara, eu acho que é George Floyd. Porque ela inicia um movimento muito, muito forte, né? Só pra gente não ficar no mesmo. Eu ia de George Floyd. E tem o João também, né, mano? A morte do João, que foi muito traumática.
Tem o bagulho da STF também, né? Da PF, da Polícia Federal, aquela reunião ministerial que foi o caos. Mas ali, cara, sinceramente, são coisas que a gente já sabia. Só ficou... Porque é absurdo, né? Mas é coisa que a gente, no fundo, a gente já sabia. Mano, se tem um mês que eu achei que o Bolsonaro ia dar um golpe, era maio, cara. Se tem um mês que eu falei, mano, é o mês que ele vai dar o golpe. Se não for agora, não dá mais. Foi maio. Mas eu concordo que se tem uma coisa na pandemia que uma coisa que vai dividir as atenções da pandemia na história é o George Floyd. A gente vai estar falando da pandemia, mas no meio do caminho a gente vai falar do George Floyd e eu não consigo negar isso. Então esse é meu voto também. Bruno, você. Eu acho que eu concordo com você, até porque muitas outras notícias desse mês se relacionavam com isso, né? Aqui no Brasil, muitos protestos contra a morte do João Pedro foram inspirados na coragem e no sentimento dos protestos nos Estados Unidos, né? A gente também teve o engajamento de alguns atletas lá nos Estados Unidos, que é uma coisa bem interessante. Então, eu acho que... A gente tem que falar que essa morte do João Pedro foi, assim, muito traumática. Foi um assassinato estatal, né? A polícia assassinou um garoto por seu despreparo, né? Então, loucura. E por seus preconceitos também, né? A gente pode falar assim, porque, obviamente, por ser uma casa de gente pobre e negra, a polícia entra já com pressuposições erradas. Então, a notícia do mês de maio é, inegavelmente, a morte do George Floyd por unanimidade. Até agora, só março e maio tiveram unanimidades. Vamos para junho. Junho teve militares como poder moderador, teve aquela discussão se a Constituição permitiu os militares serem o poder moderador. Teve os movimentos suprapartidários, né? Nós somos 70%, lembra? Nós somos 70%. Teve a morte do garoto Miguel Otávio, que é aquele caso da corte real lá, né? Da mulher que deixou o filho da empregada no elevador sozinho e ele foi para o andar e caiu do andar, teve esse caso. Teve, não sei se vocês lembram, o apagão dos dados da Covid, porque começou a aumentar muito, e aí começou aquela onda de maquiar os dados, e teve uma pressão popular a respeito disso. Teve o Olavo de Carvalho versus Bolsonaro, o quinto assalto do Bolsonaro aqui, o quinto combate dele no ano. Porra, Bolsonaro, porra. E o Bolsonaro, daí o quê? Porra, cara. Que é o Olavo de Carvalho, a treta Bolsonaro versus Olavo de Carvalho. Teve a volta do futebol brasileiro enquanto morria 800 a 900 pessoas por dia no país. Teve a demissão do Abraham Weintraub, aquele ministro também dócil, né, de falas dóceis, né? Acharam o Queiroz e ele estava junto com o Lula no sítio do Lula em Atibaia. Com esse Atibaia, o centro da política brasileira. Teve a ideia de trazer foro privilegiado para o Flávio Bolsonaro, porque ele está sendo processado quando ele tinha um cargo de deputado no Rio, e aí ele não é mais deputado no Rio e queriam estender o foro para esse cargo. Teve a pesquisa de satisfação do governo Bolsonaro, que estava ali entre 30%, e teve o Mário Frias como ministro da Cultura, secretário da Cultura, porque a Regina Duarte desistiu do fardo pesado, o pum do palhaço, diria a Regina Duarte. Vamos lá, agora eu vou puxar para mim, que é a última fobia. Eu vou... Cara, esse mês também é chato, mas eu iria como achar o Queiroz. Eu acho que essa é a notícia do mês pra gente, cara. O Queiroz achado e na casa do deputado, do advogado da família. Advogado. E você sabe quem... velho atrás. Eu não lembro se a gente comentou, mas você sabe quem é que achou o Queiroz? Quem é que deu a principal pista? Ah, meu Deus. Foi a filha do Olavo de Carvalho. Sério? Foi mesmo. Ele tem uma filha que não gosta dele, né? Que é amiga do Lula. É filha ou é neta? Agora eu não vou saber. Acho que é filha. É filha, ela tem uma filha que não gosta dele. Foram brigados, né? Sei lá. E ela mora em Atibaia e ela viu, assim, uma coisa estranha. Acho que é vizinho dela, inclusive. Que loucura, mano. Ela viu e falou assim, pera, não acredito. O Queiroz. Eu achei o Queiroz. Ai, cara, vai já, dá seu voto então, Vitor. Eu acho que é o Queiroz. Eu só fico... Sabe o que eu fico imaginando? O Queiroz chegando na padaria. Aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, a gente tem
nota fiscal paulista, que você compra alguma coisa, dá seu CPF e você restitui um pouquinho, assim, uns centavos do imposto que você paga. Agora, imagina o Queiroz chegar, eu queria 5 pãozinhos, você não quer nota fiscal paulista? Ele já engole seco, assim, ó. Não. Será que já tô sabendo? Não, imagina. Sai Eu? correndo, sai Não, correndo. CPF na nota, senhor? CPF na nota? Ai, caramba. Alô, eu queria falar com o Queiroz, aí no telefone. O Queiroz tá aqui não, pô. Ninguém sabe onde ele tá. Quem falou que ninguém sabe onde ele tá. Ninguém sabe onde tá não, cara. Meu nome é Queiroz. Mas quando ele entra no elevador, tá assim, sorria, você está sendo filmado. Imagina o gelo na barriga desse cara. Que merda. Vai. Ô, Bruno, seu voto. Eu voto no caso eu Queiroz. É isso. Eu vou também no Queiroz, cara. O cara ficou muito tempo sumido, né? Vocês já viram a nova escolinha que tem aquela Rolando Lero, que é do Adnet, que ele faz? Sim. Que ele tenta um personagem. Quem foi essa de Queiroz? Daí ele faz uma dúvida. É muito engraçado. Quem não viu pode procurar depois. Mas, cara, eu faria uma menção ao futebol brasileiro, né? Foi horroroso, né? A medida ali. Eu faria isso, só uma menção ali que a gente estava no alto, o símbolo foi trágico, assim, sabe? A gente ter voltado ao futebol naquele momento da pandemia, né? Dentre das várias coisas trágicas. Foi constrangedor, né? Alguns atletas se sentiam constrangidos de ter que voltar naquele momento. Total, foi muito constrangedor mesmo, eu faria menção a isso. Mas, por mais uma unanimidade, o mês de junho, a notícia acharam o Queiroz, porque ele pediu um CPF em 2 pãezinhos, acharam o Queiroz por essa razão, é a notícia do mês de junho. Então vamos para julho! Para julho teve a questão do boicote ao Facebook, porque o Facebook não estava pondo medidas para acabar com as fake news. Teve o Decotelli, que foi ministro por um dia. Ministro por um dia, o nome do filme. 5 dias. É isso aí. Ministro por uma semana. Teve a greve dos entregadores de comida, né? Do pessoal do iFood e tudo mais. Teve o Bolsonaro com Covid. Teve os gays liberados para doar sangue. Teve o Kanye West para presidente americano, ele rompeu com o Trump e virou presidente. Teve também um levantamento que disse que a violência policial aumentou na pandemia. Obviamente, se teve o Decotelli como ex-ministro, teve a nomeação do Milton Ribeiro como novo ministro da Educação, teve o dia do rock, o Dia Mundial do Rock, teve o o Bolsonaro no protesto levantando a cloroquina pro céu como se fosse o Simba. Que lindo! É, o Rei Leão da cloroquina. Teve o Del Bel. Esse foi o meio mais engraçado, né? O Del Bel e o Messias são 2 personagens da política brasileira que a gente do Brasil, que a gente nunca vai saber quem é, né? Quem é o Del Bel? Aquele desembargador lá em Santos, que foi multado pelo policial, pelo guarda municipal, que ele falou, vem aqui, eu vou chamar o Del Bel pra falar com você. Pôs o Del Bel no telefone com o cara, lembra? Todo bravo. E teve a volta do Mike Tyson aos rings. Bruno, começa com você. Não, eu queria só comentar aqui que esses dias, como eu sou uma pessoa informada, tentei usar do meu conhecimento, que conhecimento é poder. Né? Eu cheguei, eu fui numa loja, né, comprar um produto. Falei, eu queria tal produto. Aí, sabe aquela conversinha, vou ficar te devendo, né? Conversinha, eu falei assim, como assim vai ficar me devendo? O senhor não tem isso aqui? Não tenho. Peraí, eu vou falar com o Del Bel, porque normalmente resolve. Vou falar com o Del Bel. Mandei essa. Aí ele já ficou meio intimidado, assim. Cara. Peguei o celular, fingi que tá falando, alô, Del Bel? Ô, Del Bel, tô aqui, porque ele resolve os problemas, né, do ser humano. Eu vou chamar o Del Bel. Eu tô ameaçando as crianças agora. Vai ficar assim? Vou chamar o Del Bel. Vou chamar o Del Bel pra você, viu? Caramba, vai. Mas eu acho que eu esqueci o que eu ia votar fazendo piada. Vamos lá, eu vou aqui. Eu seria cômico se não fosse trágico. Eu vou ficar com a noite no reino, né? Hoje à noite aqui na selva, quem dorme é o leão. Eu ficaria
com o Bolsonaro, aquela cena emblemática, ele na frente de 40 pessoas, era um grupinho de 300 pessoas, 300 pelegos, e ele só filma ali a primeira fila para parecer que tem muita gente, e o Bolsonaro levantando e gritando, oh yeah, olhando pro céu assim, levantando a caixinha de hidroxicloroquina, como se estivesse levantando a Copa do Mundo. Esse é meu voto, eu acho que é a cena e a notícia do mês, foi essa treta. Pelo menos foi um mês com notícias menos, óbvio que a Covid agora passou a ser notícia mensal, mas essa tem relação com a Covid, por sinal, é o meu voto. Vai, Bruno. Tempo para você pensar. Ô, Vitor, vai, trefei. Eu vou de greve dos apps. Acho que tem uma mobilização foda no meio de um momento bem foda pros caras, entregadores. E foi uma mobilização nacional, foi grande pra caralho, né? Sem uma organização assim, meio centralizada. Foi da hora. Acho que eu ficaria da greve dos apps. Ela foi meio sem organizações, ela foi pelos caras mesmo, né? Os caras decidiram, arrumaram o WhatsApp e começaram a fazer. Vai lá, o Bruno, então, você é desempate agora. Eu vou com... Eu acho que o caso do Delbel, ele é interessante, porque ele mostrou uma coisa que a gente ficou comentando durante muito tempo, que é... E a gente, inclusive, comenta essa característica em outras notícias, que é essa sujeira que tem nas instituições, de que você querer conseguir uma coisinha com uma ajuda, outra coisinha ali que é ilegal, né? Você está acima da lei. Eu acho que isso a gente comentou durante muito tempo, até hoje eu vejo notícias sobre isso. Você vai com o Delbel? Putz. Eu vou com o Delbel. Então vamos assim, vamos fazer uma eleição de quem muda voto aqui, vai. Quem muda voto? Eu vou mudar o primeiro voto, tá? Só para não dar confusão. Putz, mas ô Bruno, ô Vitor, você acha mesmo que os entregadores foi mais, assim, mais notícia? Eu sei que foi muito legal, mas é mais notícia que o Rei Leão do Bolsonaro? Mano? Ou o Delbel? Você acha que é mais notícia? Não é mais notícia, eu acho que foi mais relevante. Caramba, tá bom, eu vou... Mas é um voto. Não, decida, sim. você que vai decidir. Eu já votei no Bolsonaro Rei Leão, só que deu empate. Mas você falou que ia mudar. Então tá bom, eu mudo nessa, na próxima quem muda é o Bruno, na outra é o Vitor. A próxima a gente vai mudar é Bruno, depois Vitor, beleza? Eu vou mudar entre entregadores e Rei Leão. Não, entre entregadores e Delbel. Caramba, que difícil. O Delbel é tão simpático. O Delbel é tão fofinho. Eu vou dar uma moral pros parça que vem entregar os bagulho na minha casa. Os caras são mó firmeza. Vou dar uma moral pros entregadores. Greve dos entregadores. Então, no mês de julho, o mais votado, a notícia do mês foi a greve dos entregadores. Vamos para agosto. Seguindo aqui, já estamos chegando no fim do ano. Já passamos da metade do ano. Então, vamos lá. Teve os ataques à Lava Jato, inclusive da ala governista. Teve a campanha da Natura com a Tami Miranda. Teve a nota de 200 e o Lobo Guará surgindo na cena. Teve a mega explosão de Beirute. Teve a redução da meta de preservação ambiental aqui no Brasil. Teve aquele dossiê que o governo fez sobre pessoas do movimento antifascista. Teve de novo uma pesquisa de aprovação do Bolsonaro, que já mostrava números um pouquinho melhores para ele, mas estabelecia os 30%, 35% de apoiadores irrefutáveis. Teve o Bozo e o Temer virando amigos, consequência da notícia do Centrão. Teve o caso do Matheus, o motoboy que foi humilhado lá em Valinhos, não sei se vocês lembram. Teve o estupro da criança de 10 anos e aí os religiosos na frente da igreja, na frente do hospital, impedindo que ela abortasse, pedindo para que ela não abortasse. Teve a prisão do Steve Bannon, lembra? O Steve Bannon, prisão, ele começou a ser investigado nos Estados Unidos, ele não foi preso, mas investigado sobre desvio de dinheiro. Teve a questão do humor em Cuba, né? O Marcelo Taz, numa entrevista com o Marcelo Adnet, dizendo que não havia humor em Cuba. Teve o caso Jacob Blake, não sei se você lembra do caso Jacob Blake, que é também uma morte posterior a George Floyd. Teve os protestos na NBA, a NBA parou por causa da morte do Jacob Blake, a NBA já estava sendo, um pouco antes, a gente já tinha falado em algum episódio sobre os movimentos que a NBA tinha feito, e teve o caso Flor de Lis, a família mais amada do país, né? A família mais estruturada do país, aquela família que o Bolsonaro tanto defende, a Flor de Lis. E teve o Queiroz e os 89 mil na conta da Michelle.
Ah, meu querido Vitor, agora é com você. Comece isso aí. Cara, você vê, agosto é o mês. Você viu que tem 600 notícias agosto, né, velho? Caramba, bem gigante, né? E agosto é igual o pessoal fala, agosto é o pior mês do ano, sempre. Foi movimentadíssimo. Cara, tem muita coisa aqui, hein? Mas eu acho que vale. Talvez seja um voto que vocês não vão, mas eu vou tentar emplacar aí, vai que cola. Vamos ver. Porque foi um ano que a gente passou em vários momentos falando do desmatamento, das queimadas, e foi um ano do desmonte de qualquer política ambiental possível no Brasil. Então, eu acho que vale, como lembrança, meu voto ficaria para a redução das metas de preservação ambiental. Eu acho que é muito sintomático nesse governo. Cara, eu acho que sim, tem sentido a sua indagação, mas eu tô aqui muito em dúvida entre explosão em Beirute, eu acho que ela foi muito impactante essa notícia. Eu tô em dúvida com o Queiroz dos 89 mil, também teve essa coisa, e a questão dos protestos da NBA, cara, eu acho que isso foi muito impactante pro mundo do esporte, assim. E teve o aborto da criança também, que foi. Cara, esse também é um assunto tão duro, cara. Nossa, que difícil. Foi foda. Agosto é foda. Agosto é foda. Agosto foi tenso. Bruno, ajuda aí. Olha, eu concordo com o Vitor, porque isso é uma notícia, apesar de ter acontecido muitas coisas difíceis, a gente teve episódios aqui muito duros, mas esse episódio da redução das metas ambientais, ele ainda se reverbera e vai ecoar nas relações internacionais do Brasil, nas próprias relações internas, porque isso é uma ferida muito grave, né? No Estado, na administração do Estado. Um exemplo disso é uma entrevista recente que eu vi com o Salles, que é o idealizador dessa notícia, que ele fala que ele reduziu, mas ainda o Brasil continua com uma das metas mais ousadas, sendo que ele ainda tenta mascarar isso, né? Então eu acho que é uma notícia que vai se reverberar bastante. Você vai ficar então com o mesmo voto do Bruno, do Victor. Sim. Eu não vou ter como virar, mas eu vou, cara, eu tô agora muito entre o caso da menina de 10 anos e os protestos da NBA, e eu acho que os protestos da NBA foram muito impactantes, eu ficaria com eles. Mas tudo bem, perdi o mês de agosto, a notícia foi, é o meu novo bordão. Mês de agosto, a notícia foi, a gente vai fazer um futuro, né? Vai ser a notícia será. Foi a redução das metas da preservação ambiental no Brasil. Vamos para setembro, seguindo o jogo. Setembro teve uma das primeiras falas do Bolsonaro, assim, que destacaram a respeito contra a vacina, né? Então, round 7, Bolsonaro versus vacina. Isso aí, vem pra cima, sua agulha. Vem pra cima, sua agulha de merda. Chega aí. Teve a morte do como que é o nome do ator do Pantera Negra, o Joe Rich, lá esqueci o nome dele. Teve a morte do Pantera Negra. Teve as falas antidemocráticas do Trump, porque ele começou a sentir que ia ficar pequeno para ele o bagulho, ele começou a ver que ele ia perder a eleição. Teve a pausa nos testes da vacina de Oxford, que é a vacina que o governo brasileiro, o Estado brasileiro tem adotado, né, o Ministério da Saúde. Teve as queimadas na Amazônia, mais uma vez, Pantanal e Amazônia, Pantanal principalmente esse ano foi bem marcante. Teve o FHC reconhecendo o erro da reeleição, que se reeleger foi um erro, né? Aprovar a reeleição foi um erro. Teve o racismo, o caso de racismo com o Neymar, foi bem discutido esse caso. Teve as dívidas de igreja sendo perdoadas, né? Anistia para dívidas das igrejas. Teve o preço do arroz, né? O arroz deixou um grão de arroz virou o preço de 5 quilos do arroz, cara. Mudou assim da noite pro dia. Teve o Setembro Amarelo e o caso da Magazine Luiza, que ela fez um programa de treininho só para negros. Bruno, agora é contigo, abre com você a rodada.
Eu acho que a notícia desse mês foi o caso da Magazine Luiza, que impactou. Oi? Não, pode ir. Só Que fiz um impactou o comentário. Brasil inteiro, e eu acho que é uma notícia interessante, por isso que eu acho que é a notícia do mês. Uma notícia que ela desperta muito interesse público para a sociedade civil. Eu acho que é uma notícia muito boa, né? Eu acho que a gente não tem que votar só porque a notícia é dura, difícil. Acho que notícias assim, excepcionais, interessantes, são boas. Então, Mas eu, não, se você, eu, se você é contra o programa, aí você vota contra, né? eu acho sim, mas é a notícia do mês, ô Vitor, você acha? Eu acho que é importante, mas é a notícia do mês. Eu iria no arroz. Eu acho que. Eu não tô zoando. Sério? Tá bom, você está zoando. Você O não preço do. arroz? Oh, isso é muito sintomático. A cesta básica subiu de preço absurdamente, velho. Isso fode uma pá de gente, tá E ligado? agora A o gente só não passou óleo, fome porque teve o o auxílio, Vitor, que agora vai acabar, inclusive. Então, assim, foi foda, velho. e agora para combinar aí no resultado final da, do preço da cesta básica, a gente tem o óleo que subiu 109% o valor. Cara, tá muito. Cara, ai, caramba. É que assim, foi o mês, foi o setembro amarelo, né? Foi o mês antirracismo, essas coisas, né? Mês antirracismo não, né? O suicídio, né? E se evidenciou que o suicídio entre os negros é maior, né? Entre os pretos é maior. E aí eu acho que tem duas coisas que aconteceram que foram muito impactantes, que a gente estava bem no meio da discussão, NBA, George Floyd, a morte do Pantera Negra e o caso do racismo com o Neymar, cara. Acho que foram duas coisas que paralisaram a gente por um tempo, assim, para pensar. E olha que que eu vou falar aqui é talvez um sintoma muito ruim do que eu acho da sociedade, mas eu acho que o caso do Neymar trouxe muito à luz para o tema. Porque o Neymar é essa figurinha aí que era um blasezão, né? Um água com açúcar. E eu acho que ela trouxe muita luz para o tema, ainda mais num mês que a gente discutiu muito isso. Então eu ficaria com o caso do Neymar. Eu fiquei com o caso do Neymar, o Vitor ficou com o arroz e o Bruno treinou da Magazine. E o Magazine também tem a relação, né, com o Setembro Amarelo. Caramba. Eu ficaria pela repercussão com o caso do Neymar, tá? E aí quem tem que mudar de voto agora é o Bruno. Mas daí, indo nesse mesmo tema, você não acha que a morte do Pantera Negra fez muito mais barulho? Eu Apesar digo, que não é muito. Não também sei. fez. Por isso que eu fiquei muito em dúvida, porque era o primeiro herói negro da Marvel que ganhou muito destaque e foi muito interessante, né? Era uma figura muito e ele morreu muito cedo, foi muito impactante. Mas eu acho que o caso do Neymar repercutiu muito assim. Nacionalmente, trouxe muita luz assim para a discussão de gente que nem ligava para isso. Quando o Neymar começa a ligar, o Vitor falou isso até em outros episódios. Você de fato traz luz para um tema que tem uma galerinha que não dava atenção. Então eu ficaria com o racismo Neymar. E aí, Bruno, é você que muda entre arroz e Neymar, é você que decide. Ah, tá. Por que eu decido e vocês não decidem na minha? Porque a minha é mais legal. Então, você pode, mas você tem que Quer mudar que o eu voto. mudo? Eu mudo essa? Tá bom, você pode mudar essa. Então você tá menos propenso a mudar? Não, eu acho Não, que peraí, o Vitor vai mudar. Você muda na próxima agora, não vai ter mais jeito de mudar. Vai mostrar que você é um cara irredutível, seu bolsominion. Desculpa, vai lá. Daí nessa toada eu iria no Neymar. Se fosse ficar entre os dois, eu iria no caso do Neymar. Cara do Bruno aí, pra quem não tá vendo, tá muito engraçado. Ah, então tá bom. Pra alegria do Israel, o meu irmão, a notícia do mês de setembro, por decisão dividida dos árbitros, foi o caso de racismo sofrido pelo Neymar. Vamos para o último trimestre do ano, estamos em outubro. Começamos. A primeira informação, as notícias. A notícia de setembro foi o caso de racismo com o Neymar. Outubro, debate nos Estados Unidos, foi o primeiro debate entre o Trump e o Biden. Teve as eleições municipais, teve a morte do Quino, muito sentida pelo Vitor, por sinal, gostava muito do Quino. Teve a aposentadoria do Celso de Mello, o decano do STF. Teve o Bozo versus a Lava Jato, mas round 8, Bozo versus Lava Jato. Teve a morte do Van Halen. Teve o caso Robinho, caraca.
Teve o fora Bolsonaro no vôlei. Lembra que a menina sofreu uma punição esportiva por ter gritado fora Bolsonaro no jogo de vôlei. Teve o caso do André do Rap, que era o traficante do PCC ou do Comando Vermelho, gente, me lembra, é do PCC, né? Do PCC, que foi liberado pela justiça e ele fugiu do país, e uma liberação tosca, assim, porque teve um trâmite jurídico de horas e o cara conseguiu sair, fugiu do Brasil. Teve a questão da vacina chinesa, né? A questão do Bolsonaro falando contra a vacina chinesa, está relacionada ali ao caso do Bolsonaro contra as vacinas. Teve a eleição na Bolívia, que reelegeu um candidato do Evo Morales, depois de tudo que aconteceu com ele, a gente falou isso do ano passado. Teve o Papa defendendo a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Teve a privatização do SUS, o Ministério da Saúde soltou uma nota, soltou um referendo falando a respeito de uma possível privatização do SUS. Teve o Walmart retirando as armas do mercado nas prévias da eleição, com medo de algum atentado. E teve o ataque terrorista na França, do rapaz que invadiu uma igreja e matou inclusive uma brasileira num ataque terrorista. Agora começa comigo, né? Putz, esse mês também é difícil, hein, mano? Que mês chato, hein? Caraca! Eu tô muito em dúvida, aí eu vou lançar para vocês me ajudarem, eu tô muito em dúvida sobre o Papa defendendo a união estável, acho que é muito relevante, porque é não sei se é a maior religião do mundo, eu acho que é, né, não sei se o islamismo é maior ou não, mas o cristianismo é a maior religião do mundo, e o catolicismo tendo o seu principal mentor falando isso. Tem o ataque na França, que mexe, e a eleição na Bolívia também é bem significativa para América Latina, América do Sul. E tem o Van Halen, cara, eu acho que também me pegou muito porque eu gosto de música, sou músico, né, tem tudo isso. Eu não sei, e aí? Eu ficaria com, deixa eu falar, então, porque eu começo. Eu vou Papa defende união estável entre duas pessoas. Eu vou junto com você nessa, Silas, acho que é um tema muito interessante também. A gente só tá votando tema ruim, eu tô tentando votar nos temas bonitos, né? Notícias né? Que motivam. Eu acho que esse daí é uma notícia interessante. E foi também bom porque a gente tomou um esporro de alguém nas redes sociais, né? Que foi da hora, né? O cara deu esporrão na gente. Pra quem quiser ver, é quase um episódio aquele comentário. Quem quiser ir lá assistir, meus amigos, eu falei, vê lá, eles disseram que estão esperando virar filme. E você, Vitor? Voto vencido, né? Eu acho que muito foda, assim, a do Papa, sem dúvida. Mas voto vencido eu votaria nas eleições da Bolívia. Eu acho que foi muito importante para a América Latina, a retomada da democracia no país. Não podia ser diferente, né? Viva la revolución! Entonces, la notícia foi... a notícia de outubro foi a eleição na Bolívia. Bora para novembro! Não, foi o Papa. Desculpa. Ô Silas, que é isso? Desculpa, eu fui eu poderia burlar aqui, né? O voto do Vitor vale 3, né? Ai, caramba. Peraí, a notícia de outubro foi o Papa defendendo a união estável civil entre pessoas do mesmo sexo. Agora, novembro, teve o caso Mari Ferrer, que é aquele caso, não sei se vocês lembram, a menina que foi assediada moralmente, assediada sexualmente perante um juiz, principalmente ela foi assediada moralmente e o juiz não se pronunciou e o réu foi inocentado e tudo mais. Teve a eleição no EUA, né? A eleição do Biden. Biden se transformou no presidente americano. Teve o apagão no Amapá. Teve o Trump teimosão, né? Stop the count, né? Tem a notícia da eleição e tem a notícia da resistência do Trump. Teve o Bolsonaro falando que se não der na lábia com os Estados Unidos, aí tem a pólvora, meu irmão. Vamos na pólvora com eles. Tem o Homem Negro morto no Carrefour. Tem o Felipe Neto indiciado. Bruno, você lembra bem dessa notícia? Ele foi indiciado, o Felipe Neto, me ajuda a lembrar dessa notícia. Felipe Neto foi indiciado pela ele foi indiciado por corrupção de menores. Corrupção de menores. Teve a questão das eleições municipais, né? Começou-se ali, foi no mês das eleições municipais. Teve a morte do Maradona. Teve o Marighella versus... Caraca, esse mês é pesado, hein? Marighella versus Sérgio Camargo e as eleições do segundo turno. Bruno, começa com você aí. Penúltimo mês do ano.
qual o seu voto, cara? Vai ser difícil esse. Eu acho que o que mexeu muito comigo foi a questão do rapaz do Carrefour. Fiquei muito mexido mesmo, uma coisa extremamente violenta. Sabe quando você escancara algo que acontecia, mas que é encoberto, mas chega um momento que não dá mais, e é uma coisa assim que desperta uma coisa asquerosa mesmo, né? Você acha que foi a notícia do mês? Cara, que eu acho que é uma grande notícia, de fato, mas eu acho que a do Maradona e a eleição do Biden, elas movimentaram o mundo, assim, né, cara? Eu ficaria, eu tô muito em dúvida dessas duas, assim, Biden e Maradona, eu acho que essas foram as notícias do mês. A do Homem Negro, eu acho que é a notícia no Brasil, de fato, a notícia que mais mexe com o Brasil é a morte no Carrefour. Até é bom pegar o nome do cara, né? Do rapaz que foi morto. Mas eu ficaria entre as duas. Cara, eu não sei. Me ajuda aí, Vitor. Eu acho que essas duas foram as mais relevantes. Sim, sim. Essa da morte do Carrefour foi de fato muito relevante, mas ela acabou sendo muito Brasil, né? É o João Alberto. E falando de Brasil Freitas, também. Tá? João Alberto Freitas, só queria lembrar disso. Daí, puta, a gente tem que lembrar do apagão no Amapá, que foi absurdo, cara, absurdo, tá ligado? Ficou quase mas não tem como. Dias, né? Mas, tipo, a morte de um ídolo como Maradona e a derrota. Não, nem tanto a vitória do Biden, mas a derrota do Trump foram muito significativas. Pra mim, entre essas duas, mas eu não sei, cara. Maradona. Cara, quem vai ter que mudar? Vamos votar um em cada um, quem vai ter que mudar é o Bruno? Eu voto no Maradona. Então eu vou votar na derrota do Trump. Bruno vai ter que mudar. Eu acho que foi a derrota do Trump. Eu acho que foi a derrota do Trump. Não é difícil de escolher. Eu sei que Maradona movimentou o mundo, é uma figura importante e que mexe com muitos sentimentos de muitas pessoas de forma religiosa, né? Mas a derrota do Trump tem um símbolo mundial. Muito significativo. Foi um mês, assim, muito louco, né? E chegamos ao último mês do ano, meu amigo! Então, Natapoca, é isso aí, moleque. Deixa eu pegar meu óculos aqui, vou pôr aqui um bolezão, vou fazer o esquema, é o último mês do ano. Yeah! Yeah! Salsi frufru! Yeah! Aqui eu vou de bolé, o Dió, pra quem tá no YouTube, tá vendo a gente ali todo estilizado, eu vou de eu vou fazer igual seja um malandro, a gente nem falou da demissão do Luxemburgo, hein, pô, fechou, a gente nem falou, salsifufu, o Bruno quando põe esse óculos, ele não parece o Patropi, cara, lembra do Patropi? Ele fica igual, ora, meu pai, muito. Último mês do ano, todo mundo já na praia, aproveitando, mas o mês foi conturbado e tem notícias aqui interessantes. E as notícias. Mas peraí, a notícia de novembro foi a eleição do Joe Biden e a derrota do Trump nos Estados Unidos. Dezembro, começamos com a ideia da renda básica universal ganhando corpo. Teve também o aumento da conta de luz. Teve a fala do presidente da Caixa a respeito do espanto dele com pessoas que ainda moram no lixão no Brasil. Ele não assistiu a Avenida Brasil. Oi. Teve o STF barrando a reeleição na Câmara e no Senado, impedindo o Maia e o Alcolumbre ali de se reelegerem. Também teve o Facebook sendo processado por monopólio por 48 estados americanos, mais o governo federal. Teve outro caso de racismo que foi muito emblemático, que foi no jogo entre PSG e Istambul, na Liga dos Campeões, que os jogadores saíram do campo, e teve o caso do último episódio convencional do nosso ano, né, que foi o caso Márcio Smelling, a discussão a respeito disso. Teve a importunação sexual lá na Alesp, na Câmara dos Deputados de São Paulo. Teve o quadro da Tarsila do Amaral, que rendeu uma boa discussão entre nós, que foi vendido por 57 milhões de reais, e teve a Rússia sendo banida do esporte por 2 anos por um esquema de doping estatal. Agora, Vitor, você faz as honras da casa para a última notícia do ano, você começa a discussão, traz aí as suas dúvidas e o que você vai votar. Dá para votar sem estar na lista?
Cara, o que tem aí que você não vou aqui, que a gente esqueceu? Que a gente porque falou? assim, a gente tá pulando os panoramas da Covid, né? Só para o pessoal entender. Tem essa, isso, porque a gente tava falando. E nesse mês, especificamente, a briga da vacina, para mim, foi muito sintomática. Só que ela acabou não entrando aqui na lista, porque ela ficou meio dentro do panorama. Então, vamos pôr a briga da vacina. Briga da vacina. Se me permitirem, eu votaria na disputa da vacina, mano. A briga da vacina. Beleza, ela tá no panorama, mas é um assunto que levou muita gente aí em comoção. Bruno? Eu concordo com o Vitor, viu? Porque isso aí é a salvação do nosso 2021. Todo mundo queria, né? A gente tava esperando, todo mundo esperando ali para usar. E a salvação de vidas, né? E aí, eu acho que teremos mais uma unanimidade. E aí, Salsifufu? E aí? Ah, meu Deus. Você já viu aqueles vídeos que ele fica dançando assim na frente das pessoas do nada, assim? Assim, idiota. Bilu, teteia. Eu acho que não tem como terminar, eu também acho que a gente esqueceu aqui, mas não tem como terminar o ano. A gente falou o ano todo sobre Covid e a vacina ganhou muito porque o Reino Unido começou a vacinar seus cidadãos, o Brasil começou uma disputa interna entre Dória e Bolsonaro, os Estados Unidos começou a vacinar, a Europa toda começou a vacinar, países na Ásia começaram a vacinar, então eu acho também, inevitavelmente, a briga da vacina, mas faria uma menção honrosa ao processo contra o Facebook, eu achei muito relevante, um processo contra o monopólio de uma mega empresa, de uma empresa gigante que de fato tem monopolizado o mercado de tecnologia. E é assim a nossa retrospectiva de fim de ano, repassando os temas vencidos. Para terminar o programa, a gente vai lá. Mês de janeiro, a notícia foi queimadas na Austrália. Mês de fevereiro, a notícia foi campanha do futebol brasileiro contra a homofobia, camisa 24. Mês de março, a notícia foi, a primeira unanimidade foi a Covid virou pandemia. O mês de abril, a notícia foi Sérgio Moro, a saída dele. E em maio, a segunda unanimidade foi a notícia foi a morte do George Floyd. Em junho, a terceira unanimidade foi a Sharon Queiroz, meu amigo. Mês de junho, a notícia foi a Sharon Queiroz. Julho, a notícia foi greve dos entregadores, dos motoboys, das pessoas que andam de bicicleta, que entregam comida. Em agosto, a notícia foi a redução da meta ambiental do Brasil. Em setembro, a notícia foi o racismo contra o Neymar. E outubro, a notícia foi o Papa defendendo a união civil entre pessoas do mesmo sexo, a união estável civil entre pessoas do mesmo sexo. Em novembro, a notícia foi eleição nos EUA, a vitória do Biden e a derrota do Trump. E em dezembro, a última unanimidade, a quarta unanimidade do ano, foi a briga da vacina. É isso aí, feito a retrospectiva do Piloto Central. Então, contagem regressiva para terminar o ano bem aqui. Todo mundo, vai lá, abre aí. Vamos lá, Bruno, abre aí. 1, 2, 3 e... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, sobe a vinheta! Sobe a vinheta, Salsifufu! Feliz ano novo! Tamo aí de novo, semana que vem tem Piloto Central, porque ele não para! Salsifufu, espero que você tenha gostado também do nosso episódio anterior, que foi um especial sobre o que é o liberalismo. Se liga! Feliz ano novo, galera! Valeu, Bruno, valeu, Vitor, obrigado por esse ano. Ano que vem tamo junto de novo. Valeu, manos, um beijo, manda um beijo pra todo mundo aí, obrigado, ó. É nóis! Valeu, nego. A gente não vai de livro porque fim de ano a gente quer que você vá pra farra que não lê nada. É nóis, moleque. Moleque. Passa farra em casa.